Então eu chegava em casa e eu tinha uma mulher calada, uma mulher que não brigava mais, uma mulher que não me confrontava mais, e eu achava esquisito demais aquele negócio que estava acontecendo com ela, sabe? Quando eu comecei a ver que ela estava começando a visitar esse negócio de igreja de crente, eu falei, meu amigo, lascou. Teve um ponto que você tocou no começo do programa, que você falou sobre a parte da mulher ser submissa, tudo mais, ali no casamento. E tem muitas mulheres que postam na internet, tem muitos textos sobre isso, vídeos de mulheres falando, que é o seguinte: mulheres, cuidado com vocês com esse papo de ser submissa de homem, porque aí você ajuda esse homem a crescer. Esse homem cresce, se destaca, se torna um cara bem sucedido ali. Você dedicou sua vida inteira a ajudar esse homem, a servir ele, a ser submissa dele. E esse homem, quando você chega ali nos 40, 50 anos, te troca por uma mulher novinha e não sei o que lá. Só que eu vejo uma revolta muito grande das mulheres com relação a isso. E aí a minha questão é: isso acontece porque a mulher acaba escolhendo mal o homem? Tipo, ela não escolhe o homem certo? Ou é uma coisa mais comum do que a gente imagina? Vai acontecer com muitas e muitos casais mesmo isso? O cara vai chegar lá e troca. Por quê? Minha dúvida é assim, por que isso costuma acontecer? O que você vê acontecendo? Cara, assim, existem dois mundos, né? Existe o mundo que é... Assim, existem duas realidades, assim. Existem as pessoas que vivem o relacionamento cristão, se assim eu posso falar. Sim. E as pessoas que vivem os seus relacionamentos mundanos, do mundo e etc e tal, né? O que eu tô falando aqui é sobre relacionamento cristão, tá? Eu não posso nunca entrar aqui nessa linha do relacionamento do mundo, porque aqui é um relacionamento totalmente diferente. Aqui é uma outra situação, totalmente diferente. Por isso que eu digo a você, eu só acredito em casamento se verdadeiramente houver temor a Deus. Sem temor a Deus, eu não acredito em casamento assim, porque o que vai reger basicamente é o eu. O eu vai estar sempre em primeiro lugar, tá? Eu já vivi um casamento assim, tá? Eu já vivi um casamento assim. Eu já vivi um casamento em que eu tinha uma mulher empoderada dentro de casa. Eu tinha uma mulher que também só olhava para ela, para o crescimento profissional dela. Eu olhava para o meu crescimento profissional também. Eu tinha os meus direitos, ela tinha os direitos dela. Eu já vivi esse casamento. Com a mesma mulher de hoje. Com a mesma mulher de hoje. Para mim, isso não é casamento. Isso não é casamento. Para mim, isso é um contrato. Tá? Porque existe o casamento-contrato, existe o casamento uma aliança, um compromisso. Casamento-contrato é aquele que você casou hoje, que amanhã você pode quebrar esse contrato se você quiser. É aquela pessoa que casa já com a perspectiva da possibilidade de separar. Mas existem pessoas que casam para a vida toda, né? Existem pessoas que olham e dizem assim: eu estou no altar e desse altar eu só saio pro caixão. Isso aqui, ó. Isso aqui vai muito além de uma joia. Muito além de uma joia. Vai, compra minha casa, isso aí. Tá? Verdade, vai além de uma joia. Tá. Isso daqui é acesso. Eu costumo dizer que a aliança é o acesso. A aliança é o acesso ao altar que um dia eu disse sim para ela diante de Deus, sabe? Então, todos os dias eu olho para essa aliança aqui, eu lembro do sim que eu disse para ela e que eu disse para Deus. E a partir desse momento, é como se eu olhasse para essa aliança todos os dias e eu agradecesse a Deus todos os dias a mulher que Ele me deu. Quando eu falo isso, cara, é porque eu sou muito grato a Deus. Muito grato a Deus, porque se não fosse Ele, com certeza eu não estaria conversando com você aqui. Com certeza a minha vida teria sido completamente diferente do que foi, do que está sendo. Porque eu me casei muito jovem, me casei com 24 anos, né? Eu comecei a namorar com minha esposa, eu tinha 16, né? Então ela praticamente foi minha primeira namorada. Só que eu era um cara do mundo. Um cara do mundo. Então, que vivia em farra, né? Vivia com os amigos em bar, movido a muita bebida, né? E tal. Então tinha uma vida completamente diferente da vida. Tanto que o meu casamento era só briga. Era só briga, confusão, reclamação, minha esposa se queixando. Tive uma filha, minha filha, aliás,
Tive um filho, minha esposa deixou de ser esposa, virou mãe, né? Isso pro homem não é das missões mais fáceis, perder a esposa e ganhar uma mãe. Você não é treinado para isso. Se você for do mundo, então, amigo, peraí, eu tenho meus direitos, peraí, não é assim. A mãe tá lá com o peitão de fora, dando de mamar, e o cara tá com os amigos e tal, muitas vezes, né, e tal. E achando que tá tudo bem, Sim, né? é verdade. Pelo menos assim eu achava. E eu vivi isso, tá? Eu não tô aqui para contar a história de alguém perfeito que leu, estudou. Não, tá? Eu vivi um casamento muito ruim. Muito ruim. Tá? Muito ruim. Meu segundo filho nasceu, foco no 100% no profissional, poder dar para os meus filhos o que eu não tinha. Sim. Né? Mas o que meus filhos queriam realmente era a presença. O que eu dava para eles era presentes, que é o que muita gente faz hoje, né? Achando que presente vai calar a boca de menino e tal. Não vai. O que vai causar realmente é a presença. Nossa. Mas assim foi, cara, sabe? Até que em 2005, isso, 2005, eu vi que meu casamento não tinha mais jeito. Eu sou filho de pais separados. Eu vivi minha vida toda dizendo que eu jamais iria me separar. Porque eu sei o que é ser filho de pai separado. Não sei outras pessoas, mas para mim foi muito ruim ser filho de pai separado. É muito ruim. Também. Né? Você vê seu pai com outra pessoa, sua mãe com outra pessoa. Apesar de que minha mãe nunca se envolveu com outra pessoa, mas meu pai casou com outra pessoa. Datas você tem que se dividir. Quando seus pais então são brigados, é a pior coisa do mundo ainda e tal. Então eu dizia, eu não quero. E tava me vendo perdendo minha família, cara. Entendeu? Perdendo minha família por quê? Por causa de egoísmo. Porque eu queria ter meus direitos, eu queria fazer as coisas que eu queria ser feliz. Como se a felicidade fosse algo que eu tinha colocado numa caixa. Sim. A felicidade só pode ser se for assim. Isso. Tem que ser dessa maneira. E não, tem tanta. Você já era pastor, não, né? Era não. Segundo filho, pastor, não tem como. Como dizem alguns amigos meus, pastor eu sempre fui, só que eu levava o rebanho pro lado errado. Entendeu? Eu levava o rebanho pro lado errado. E aí, cara, muitas pessoas vinham falar pra mim, sabe, que o meu casamento não estava perdido, né, que tinha uma saída pro meu casamento. Aí minha esposa começou a procurar muito a igreja, começou a visitar algumas igrejas. Eu tinha muito preconceito com relação aos evangélicos, eu não vou negar pra você. Ai. Tá? Eu tinha um preconceito horrível ao evangelho, eu tinha um preconceito horrível ao nome pastor, que pra mim pastor era tudo ladrão, né? Eu tinha um preconceito muito grande e tal. Eu sempre fui muito apaixonado por Nossa Senhora. Eu sou de uma família católica. Sim. Então eu sempre achei que os evangélicos não gostavam de Maria, porque não rezam para Maria, né, e tal. Verdade. Então eu tinha um preconceito muito grande com relação a isso. Caramba. Mas, cara, Deus, quando ele tem um propósito na vida de alguém, e talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo aqui, não sei, estejam passando por alguma luta no seu casamento e tudo mais, mas assim, eu chutei o balde, sabe? Chutei o balde. E enquanto eu chutava o balde, a minha esposa buscava a Deus. Então agora eu chegava em casa e eu tinha uma mulher calada, uma mulher que não brigava mais, uma mulher que não me confrontava mais. E eu achava esquisito demais aquele negócio que estava acontecendo com ela, sabe? Quando eu comecei a ver que ela estava começando a visitar esse negócio de igreja de crente, eu falei, meu amigo, lascou, agora é que eu não quero mesmo. Que eu não casei com o negócio de crente, Deus me livre, né? Que eu quero saber disso. Né? E aí, meu conflito ficou maior ainda, aí foi que eu realmente assim, chutei o balde. Caramba, isso aí foi um problema mesmo, então. Foi muito ruim, cara, muito ruim mesmo. E aí eu decidi me separar mesmo, entendeu? Fui a um advogado, sentei para tratar de divórcio e tudo mais. E eu não esqueço nunca, no dia que eu saí daquele advogado, como eu fiquei mal, cara, sabe? Porque Deus colocou um cara na minha frente, olhou para mim e disse assim, tá preparado para ver outro homem na tua cama? Sabe? Tá preparado para ver teus filhos chamando outro homem de pai? O cara, mas assim, rolou essa conversa mesmo? Porque as pessoas viam que a gente estava vivendo uma crise. Sim. Né? E muita gente vinha conversar comigo e tal. Pessoas... Cara, aquela coisa, Deus te cerca de todos os jeitos, sabe? Era um negócio fora do normal. E aí, quando foi num sábado, num domingo de manhã, aqui resumindo um longo testemunho, minha filha chegou para mim e disse assim, papai, vamos para a igreja com a gente? Eu falei, filha, eu não vou não, papai tá cansado,
Porque eles iam sozinhos, né? E a minha esposa e meus filhos, eles iam para a igreja. E eu ficava impressionado como é que criança gostava de ir para a igreja, porque eu não gostava de ir para a missa de jeito nenhum, eu ia arrastado. Mas meus filhos estavam tudo arrumados para ir lá para o culto, que eles adoravam, porque a igreja evangélica tem um trabalho muito bonito com as crianças, né? Sim. E tal. E era bonito o que estava acontecendo com os meus filhos sendo transformados também. Às vezes eu falava um palavrão em casa, aí meu filho falava: ei, pai, isso não é de Deus não. Eu falava: agora pronto, tô com os meninos me educando agora, né? E... Nossa, passa um filme quando eu lembro disso. Aí ela chegou e falou: por que o senhor não vai? Eu falei: porque papai tá cansado. Aí minha filha olhou no fundo dos meus olhos, cara, e disse assim: papai, Deus cansa. Minha filha tinha 3 anos de idade, cara. 3 anos pra soltar isso aí? Mulher. Cara, quando ela falou aquilo pra mim, aí eu falei: cara, Deus tá falando comigo, sabe? Como se eu ouvisse assim: que preconceito é esse que te impede de conhecer algo novo? Vai lá e conhece, vê só como é. Ah, você não tinha nem ido ainda? Nunca tinha ido. E aí naquele dia eu falei: cara, eu vou lá, sabe? Aí cheguei pra ela e falei: filha, o papai vai hoje. E eu vou de coração aberto, né? E aí minha esposa, não precisa nem dizer como é que ela ficou, né? Quando a gente entrou naquele carro, cara, a igreja era mais ou menos uns 8 quarteirões pra gente chegar lá. Era perto. Mas foram os 8 quarteirões mais longos da minha vida, sabe? Porque eu falei: cara, vou chegar nessa igreja, Porque assim, Fortaleza é uma capital gigante. Só que todo mundo se conhece. Entendeu? Todo mundo se conhece. Não é como São Paulo, que São Paulo é outro mundo, né? Mas Fortaleza, todo mundo se conhece. Falei: vou chegar lá, todo mundo vai me conhecer, vai ver que eu tô aqui e tudo mais. Mas eu ouvia Deus falando comigo, sabe? Chegou a hora de você se humilhar, chegou a hora de você ser pequeno, chegou a hora de você colocar toda a arrogância pra fora, isso tá acabando com você. Aí cheguei naquela igreja, bicho, era todo mundo vindo, eu falei: nego vai olhar pra mim e vai dizer: eu sabia que você vinha. Cara, não teve uma pessoa que falou isso. Ninguém. Nunca fui tão abraçado na minha vida, eu nunca fui tão amado. Porque nada é mais constrangedor do que o amor, cara. Sabe? O amor é algo muito forte. E aí eu fui para aquele lugar, e naquele dia, rapaz, eu vendo meus filhos ali adorando a Deus, sabe? Eu com a minha esposa, sabe? Ali foi como se Deus me mostrasse assim: sua família não acabou, não. Lembrando que ele tava num pé de guerra ali, né? Sua família não acabou, não, sabe? É como se Deus falasse para mim assim: tem um propósito muito maior do que a sua vontade. Sim. Sabe? Se dê direito e tal. E aí, meu irmão, desde o dia que eu botei os pés pela primeira vez naquela igreja, nunca mais eu deixei de ir. E aí Deus foi fazendo todo o tratamento. A gente foi para um grupo de casais, a gente passou a ser ministrado. Eu comecei a aprender muita coisa, eu comecei a me conhecer. Entendeu o que estava acontecendo com você. Eu comecei a olhar muito para mim, comecei a enxergar muito. Porque quando você conhece Jesus Cristo, cara, eu digo sempre o seguinte: as pessoas falam assim: a melhor coisa é se aproximar de Deus. Eu digo: não, cara, se aproximar de Jesus é muito ruim, não é bom. Por que não é bom? Porque ele é luz. Quanto mais perto dele, mais ele te mostra, mais ele te ilumina. Então mais ele te mostra quem você verdadeiramente é. E quando a gente começa a se ver, é bom, porque você se dá o direito de mudar se quiser. Né? E aí você começa a passar por um processo de transformação, que é exatamente o fruto do arrependimento. Isso aqui. Porque mudança só existe se houver arrependimento. Sem arrependimento não tem mudança, né? Sem justificativa. Não existe justificativa. É só mudança, só mudança. E assim foi, cara. E aí eu fui mudando, fui olhando para ela de outra forma, fui me apaixonando novamente. Meu amor só cresceu. E não entrou pra estatística do cara que larga a mulher pra ficar com a novinha. E não entrei pra estatística do cara que larga a mulher pra ficar com a novinha. Pelo contrário, entrei pra estatística do cara que tem 52 anos e que não larga a mulher por nada e que faz de tudo pra que esses velhos, esses coroas de 50 anos de idade caiam em si e valorizem a coisa mais preciosa que eles têm, que é a esposa. Porque é com ela que nós vamos estar no último dia da vida, com ela que vai estar ali do meu lado, e eu quero, em nome de Jesus, eu digo a ela sempre, eu vou primeiro do que você. Senão não dá conta, não. Eu vou primeiro do que você, porque eu não suporto, eu não suportaria estar no seu enterro. Deus, eu sei que ele vai ser muito bom comigo, ele vai me levar primeiro, porque eu não quero viver isso. Caceta. É normal você ver um homem ter, assim,
É um bom homem, né? Ter esse pensamento. esse não pensamento. quero viver isso. Não querem, né?